seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso De Primeira, hoje com notícia muito boa, afinal os dois times da nossa cidade venceram na rodada e os dois estão no G4. A gente vai fazer dois vídeos, um para falar do Gaúcho e um para falar do Passo Fundo. Vamos dividir para não ficar também um vídeo tão extenso para você que está curtindo. Então, gente, nesse aqui a gente vai falar do Passo Fundo, que jogou em casa, que venceu a sua partida e entrou no G4. Antes da gente seguir com o nosso conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, que é super importante você estar inscrito no De Primeira, deixar o seu like aqui no vídeo também, porque aí ele aparece para mais pessoas, e comentar, vai lá, dá o seu recado, o que tu acha do Passo Fundo? Agora engrenou, agora vai. Tiveram duas estreias na tarde de hoje, um deles estreou fazendo gol, imagina, né, o Daniel, olha só que maravilha, gostou? Comenta aqui no nosso vídeo. E quero convidar você também a conhecer, se você ainda não conhece, os nossos parceiros, os nossos patrocinadores, e eu começo com o Bet77, a nossa casa de apostas, é onde o De Primeira faz a sua aposta, o Bet77 da Para Todos PF. Tem até o cupom com bônus para você que é nosso parceiro, para você que é inscrito, para você que está aqui e você que entra no Bet77 através do De Primeira. Você coloca lá no cupom, coloca o PF77, coloca PF77 que você vai ter bônus para sua primeira aposta. Bet77, apostas esportivas, tem o link aqui na descrição do vídeo. Chopp Santa Madre Cervejaria, está conosco também a Santa Madre, e o Fernando agora inventou que vai fazer a primeira Oktoberfest da Santa Madre Cervejaria. Isso mesmo, e vai ser um festão. Tenho certeza que vai ser a primeira de muitas, porque o Fernando faz e dá certo. Então, Oktoberfest da Santa Madre vai ser dia 6 de agosto na Arena do Gran Palazzo, e quem vai tocar César Menotti e Fabiano, e ainda vai ter o Terceira Dimensão, baita festa. O Chopp Santa Madre é o nosso parceiro. Tá aqui também o link para você entrar no Instagram deles, vai lá, baixa o aplicativo da Santa Madre e quando for pedir chopp, sabe, né? Santa Madre Cervejaria. Inteligente Energias Renováveis, para você que vai instalar um serviço, né? Vai instalar um equipamento para ter energia solar na sua casa, no seu trabalho, né? Na sua empresa, na sua fazenda, enfim, sabe? Inteligente Energias Renováveis, o link tá aqui também na descrição desse vídeo. Vamos lá, porque o Passo Fundo venceu. O Passo Fundo tinha uma dificuldade de vencer em casa e agora já são duas vitórias seguidas dentro de casa, coisa boa, que assim permaneça. Aquilo que você vai ver daqui a pouquinho, que se o Passo Fundo vencer os seus jogos em casa, está na próxima fase. Cleiton Vasconcelos, fala aí, Cleiton, e a vitória do Passo Fundo? Bom, Christian Queiroz, também a audiência aqui do De Primeira. Olha, começamos então pelo jogo do Esporte Clube Passo Fundo, porque foi um resultado muito importante esse obtido contra a União Frederiquense no Vermelhão da Serra. Por que ele foi importante? Porque deu ao Passo Fundo a possibilidade de ingressar no G4, aí na chave A da divisão de acesso. E isso é muito importante, porque agora restam apenas 3 rodadas para o fim, e aí o Passo Fundo já aparece então nessa fase classificatória como uma possibilidade muito boa de conseguir uma vaga para a segunda fase da competição. Claro que também tem o fator de ter ganhado de um adversário direto. Veja, note que o União Frederiquense tinha 1 ponto a mais que o Passo Fundo antes do começo da rodada, agora o Passo Fundo está com vantagem de 2 pontos, né? Olha, também com relação ao jogo em si, mostra um poder de reação que o Passo Fundo havia muito tempo não demonstrava em casa. Por que eu digo isso? Porque em casa, o Passo Fundo, primeiro, ele já vinha de uma grande seca de vitórias. Ele conseguiu acabar com essa seca algumas rodadas atrás, aí passou a vencer em casa. Só que no jogo deste domingo, é a União quem sai na frente com 5 minutos de jogo. O Lucão, né, fez o gol. E depois o Passo Fundo conseguiu a virada com um gol importante no primeiro tempo ainda, e depois com um gol no segundo tempo, né? Então o Passo Fundo consegue fazer esse resultado da virada através também de um bom futebol, porque o Passo Fundo era melhor que o União Frederiquense
sofre o gol e continua sendo melhor que o União Frederiquense durante todo o jogo, né? Então o Passo Fundo ele demonstrou, além do resultado, ele mostrou bastante maturidade para virar o jogo e também mostrou qualidade para mandar no jogo durante boa parte dos 90 minutos de bola rolando no Vermelhão da Serra. Vitória importantíssima, que agora coloca o Passo Fundo em condição de, na próxima rodada, por exemplo, quando enfrenta o Veranópolis, que é o lanterna da competição no Vermelhão da Serra, de daqui a pouco, olhando a tabela, os pontos, né? Daqui a pouco o Passo Fundo também somar mais pontos em casa. E aí eu imagino que o Passo Fundo chegaria a 18 pontos, ficaria muito pouquinho ali de confirmar, até mesmo matematicamente, a sua vaga para a segunda fase da divisão de acesso, que é muito importante e eu imagino seja o desafio, o objetivo do Passo Fundo neste momento, né? Então foi uma vitória importantíssima do Passo Fundo diante do União Frederiquense. Valeu, Cleiton Vasconcelos. Passo Fundo venceu, jogou bem, teve como você vai ver agora, eu vou colocar aqui a entrevista com o Bruno Coutinho, teve praticamente todo o jogo sob seu controle, né? Não teve assim alguns momentos, mas muito poucos momentos em que o Passo Fundo não está com o domínio da partida. Até no final ali um pouquinho mais, porque aí o União Frederiquense com um jogador a menos acaba indo para cima querendo fazer o gol de empate, né? Mas sem assustar muito, sem criar grandes problemas para o goleiro roubá-lo. Vamos curtir, vamos ver aí o que disse o técnico Bruno Coutinho ao final de Passo Fundo 2, União Frederiquense 1. A gente não teve o controle da partida, exatamente como você falou, por poucos momentos e tendo um jogador a mais, né? O futebol, como ele é injusto, né? Por muitas vezes, né? Eu venho do campo, né? Eu hoje sou um acadêmico, mas eu venho dos gramados também. Quando a gente joga com resultado, a gente tenta ao máximo do tempo cadenciar e garantir o resultado, né? E isso entra uma série de fatores que geram essas possibilidades, e uma delas são as características físicas, né? Você quer se expõe menos, você para de correr um pouco, você para de atacar defensivamente, você para de marcar em cima, e isso gera espaço para o adversário atacar. O que nos fez criar tantas oportunidades no primeiro tempo foi marcar em cima com bastante agressividade, e isso cansa bastante. Depois já com o resultado, né? Com o 2-1, mesmo com um atleta a mais, em teoria a gente teria que seguir marcando em cima. O meu pedido era para que isso permanecesse, mas eu entendo também que a condição física ela não permite que a gente faça isso 90 minutos, e a gente recuou um pouco, administrou, fez as trocas que precisava e conseguiu sustentar. E as trocas, professor, as substituições? Deu certo hoje, corresponderam à altura, professor? É bom quando isso acontece, né? A gente faz uma substituição, já estava planejado no intervalo promover a entrada do Toninho e do Dani, dois atletas ao contrário, né, do Prado e do Chicota, que são de 2003, têm 19 anos apenas e jogaram muito bem, né, diga-se de passagem. Era uma troca que não dependia, né, da performance deles, já sabiam que sairiam no intervalo. Como você sabe, a gente tem mais um jogo quarta-feira contra a mesma equipe, eles vão estar atuando. E saíram dois atletas de 19 anos, entraram dois de 32, um de 33, então é muito mais fácil sentir o jogo dessa maneira, e entraram e deram conta do recado, e é muito bom estrear com um gol, né? Eu fico feliz pelo Toninho, atrás, que deu conta do recado, é um líder, né? Um jogador tecnicamente que dispensa comentários, e o Dani, um atacante de beirada, entrar marcando gol, é bom para moral, é bom para confiança, estou feliz por eles também. Cabe também uma avaliação, né, professor? No primeiro turno o Passo Fundo brigava para não cair, e agora começa o retorno, o Passo Fundo eliminou praticamente as chances de rebaixamento e já está consolidando a briga pelo G4. O que tu acha que mudou nesses dois turnos? São pontos de vista, né, Ulisses? A gente em nenhum momento brigou para não cair, né? Eu dizia desde o início, com o Dantas, que está aqui desde o início, com o Christian também, que está desde o início, tinham muitos jogos pela frente, né? Se você olha a tabela no primeiro jogo e você perde um jogo, na primeira rodada você está brigando para não cair. A gente sabia da nossa condição, sabia, cada jogador chega aqui com uma condição física, a gente sabe o momento que ele vai despontar, o momento que ele vai render mais,
o Passo Fundo em nenhum momento esteve brigando para não cair. O Passo Fundo não estava encontrando o resultado. Existia um trabalho, eu bato na tecla, né, que a gente não é avaliado pelo trabalho que a gente desempenha, a gente é avaliado pela tabela, isso é bastante difícil. Hoje a gente pode se defender porque o resultado vem, né? São 4 jogos e 10 pontos, fica muito mais fácil para todo mundo para ter uma avaliação, todo mundo volta a ser bonito, né, nessa hora. Mas enfim, o Passo Fundo tem elenco para estar nessa posição. É muito difícil a gente passar 4 semanas sem pontuar, sem estar entre os 4 melhores, mas eu não acredito isso a mim, não, nem em nenhum momento. Eu só consigo, eu só me defendo e defendo eles em todos os momentos, porque eles trabalham demais, cara. Eles merecem passar por esse momento, estão festejando, estão bastante felizes, estão numa crescente, por isso que eu fico alegre também. O Passo Fundo tinha uma dificuldade de vencer em casa, vindo de outros anos ainda, começou essa temporada da mesma forma e agora já são 2 vitórias consecutivas, e se o Passo Fundo vencer os outros jogos em casa, vai estar na próxima fase, né? Os números apontam isso. É fazer agora o fator local e com o apoio da torcida o diferencial do Passo Fundo nessa reta final? Eu já dizia, né, eu acho que mesmo sem a perda dos pontos do Tupi, eu acho que nós fazendo o fator local favorável, a gente já estaria conseguindo a classificação, né? Agora, com essa situação do Tupi concretiza, né? A gente está indo por isso, a gente planeja dessa forma, né? A gente não se prepara para a derrota. Vamos ver o que acontece. Eu sempre também bato na tecla que temos uma particularidade dessa competição, todo fim de semana ele é bem cheio de surpresas, né? A gente vai acompanhar agora os resultados durante a partida aqui no intervalo, a gente já deu uma olhadinha também, a gente está sempre atento e a gente vai em busca da classificação, sim, por isso que a gente está aqui. Falou aí o técnico do Passo Fundo, o Bruno Coutinho. O Passo Fundo que joga de novo com o União Frederiquense na próxima quarta-feira, mas daí é pela Copinha. O jogo vai ser quarta à tarde aqui no Vermelhão da Serra. Eu tô curioso para saber que time o Bruno vai mandar a campo. Se ele vai utilizar os titulares, se ele vai usar essa base de time que ele está utilizando na competição principal, que é a A2, ou se ele vai mandar um misto, se ele vai usar a garotada ali do Sub-20. No ano passado foi assim, você lembra? O Passo Fundo começa a disputar a Copinha em meio à divisão de acesso e joga com o Sub-20. Só que claro que lá os adversários eram bem mais frágeis, bem mais fracos do que os desse ano. Então não dá para arriscar tanto assim. Não sei, vamos ver na quarta-feira o que o Bruno Coutinho vai fazer. Mas falando da partida de hoje, um bom jogo do Passo Fundo, até falávamos durante a transmissão do jogo lá pela Rádio Planalto, de que talvez tenha sido essa a melhor apresentação do Passo Fundo nessa temporada, o melhor jogo do Passo Fundo até aqui. Então, o Passo Fundo vem evoluindo. E aquilo que a gente falou, se o Passo Fundo fizer a sua parte dentro de casa, ganhar os seus jogos, vamos estar com o Passo Fundo na próxima fase desta competição. E aí vamos pro mata, e aí no mata-mata, bom, é aquilo, né? Mata-mata é o dia, é o momento, né? E claro, é o treinamento, é a qualidade da equipe. Chegaram 2 jogadores hoje, o Toninho e o Daniel, que entraram no segundo tempo. O Daniel entra e faz gol, o segundo gol é dele, que você vai ver agora aqui, um chutaço, se apresentou muito bem e ao final fiz uma entrevista com ele para a rádio e ele fala, né, que não está 100% fisicamente, que tem que se entrosar ainda, chegou essa semana. Então veja, né, o Passo Fundo está crescendo em qualidade também e vejo que está fazendo esse crescimento na hora certa. Vamos ver gol? A gente vai voltar daqui a pouquinho para falar do Gaúcho, então fica com a gente aqui no De Primeira. Se inscreve no canal aí, se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal enquanto você vai ver os gols do Passo Fundo que estão chegando agora aqui. Valeu!